Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Bom dia, povo santo, separado, geração eleita, sacerdócio santo. Louvado seja o Senhor. Eu fico tão emocionada quando ele em Jeremias fala: e vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso Deus e hoje nós vamos estar falando sobre o Deus do impossível. Impossível. Essa palavra não existe no dicionário dele. E todos, quando estão diante de algo que era impossível de acontecer, ficam buscando uma explicação. Mas nós, queridos, que conhecemos o nosso Deus, sabemos que milagres não se explicam, milagres se vivem. Aleluia. E só vive milagre quem crê. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Lucas 18, 27 vai falar assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. E o que nós mais observamos na Bíblia é Deus convertendo a impossibilidade em possibilidade. Tem determinadas situações na Bíblia que até mesmo para nós, alguns crentes, nós temos dificuldade de crer, sabia? Romanos 4, 17 vai falar assim: perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, aleluia, e chama as coisas que não são, como se já fosse, aleluia. Em Gênesis 1, quando ele diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus, o supremo criador de todas as coisas, o verbo criar é usado exclusivamente para uma ação divina. É ele que do nada cria tudo. Lá em Lucas 1, começa aí o impossível de Deus. Essa parte é quando o anjo visita a jovem Maria, uma jovem noiva, e ele a chama de agraciada, que bendita é ela entre as mulheres, o Senhor é contigo, porque você, querida, foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do prometido das nações, do desejado, do que era, do que é e do que há de vir. E ele dá notícia que o ventre dela seria usado para gerar o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ela questiona: isso é impossível. Como vai ser isso? Eu não conheço varão algum, sou noiva. Como se fará isso? E o anjo respondeu: não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e de ti fará nascer o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Porque para Deus nada é impossível. E foi esse mesmo Deus que fez com que o ventre de uma mulher de 90 anos concebesse o filho da promessa. Gênesis 17.
essa senhora estéril recebeu uma promessa. E quando ela ouviu o anjo falar, ela riu. Ela riu. Ela achou engraçado. Poderei eu, agora com 90 anos, ter prazer com meu marido? Será que esse anjo não sabe que eu sou estéril? Que não é possível gerar? Para ele nada é impossível. Esse é o Deus do impossível, que colocou no ventre de uma virgem o Salvador e que colocou no ventre de uma anciã o filho da promessa. O Deus do impossível é o mesmo quando o seu povo no deserto, por 40 anos, toda manhã, trazia o pão deles de cada dia. Era o pão de cada dia, querido. Um dia de cada vez. Eu fico imaginando como era difícil para aquele povo acreditar que no dia seguinte aquele pão estaria de novo na porta da tenda. Mas a ordem era expressa: pegue somente para o uso de hoje. E aqueles que teimavam, que duvidavam, que tinham medo, e pegava mais. No outro dia aquele pão estava apodrecido. Para mostrar para aquele povo que eles precisavam depender exclusivamente do Senhor, um dia de cada vez. Porque basta cada dia o seu mal. Meu Deus do céu. No deserto, a comida de hoje tinha acabado e eles podiam deitar e repousar, porque no dia seguinte o maná estaria ali. Depender totalmente dele. E esse mesmo Deus que no deserto tirava a água da rocha. E quando o povo começou a reclamar do maná, aquele pão todo dia, que eles se enfastiaram. Oh, meu Deus. É tão difícil, né? Às vezes, quando eu era criança, que todo dia era a mesma coisa. E não era um maná, era uma coisa pouca. Às vezes só um arroz, às vezes só um feijão com farinha. E a gente se enfastiava daquilo, falava de novo isso. Mas era o que tinha. Esse povo no deserto começou a querer comer carne. Estamos enjoados disso, Moisés. Por que você me tirou do Egito? Lá pelo menos a gente tinha pepino para comer. Lá pelo menos a gente tinha melancia, alho, cebola. Oh, meu Deus. Aquele povo estava com saudade da escravidão. Porque lá eles comiam pepino, melancia, alho, cebola. Saudade da escravidão. E Moisés, nessa hora, começa a questionar Deus. Deus, é o seguinte, eu não quero mais liderar esse povo. Esse povo tão ingrato, sabe? Esse povo murmurador, não está contente com nada. Por acaso sou eu o pai desse povo? Fui eu que o gerei, Senhor? Não, não foi. E agora eles me pedem carne em pleno deserto. A resposta do Deus do impossível foi: santificai-vos, porque amanhã comereis carne. Eita Deus! E até Moisés duvidou. Como é? Peraí, como é que o senhor vai fazer isso? Nós estamos no deserto, Senhor. 600 mil homens. Esse é o povo seu.
Você está dizendo que amanhã nós vamos comer carne? Acaso o Senhor vai degolar vacas e ovelhas aqui no deserto? Vai trazer de onde? Oh, meu Deus, Moisés tinha esquecido do Deus do impossível. A gente esquece as dores, as dificuldades, as angústias. Nos faz esquecer que Ele é o Deus do impossível, que Ele cria do nada. A resposta a Moisés foi: acaso, Moisés, eu sou um Deus que tem as mãos encolhidas? Presta atenção, Moisés. Eles vão comer carne não por um dia, nem por uma semana. Eles vão comer carne por um mês, até sair carne dos ouvidos e dos olhos desse povo. Aleluia. E no dia seguinte, querido, soprou um vento, uma brisa, e veio com essa brisa cordonizes, que voava a 1 metro do chão, de forma que até uma criança poderia pegar carne para ela mesma comer. Aleluia! Esse é o Deus do impossível. Ele que criou um caminho no meio do Rio Jordão, para o povo passar, lembra? Agora já não era o Mar Vermelho, já não era mais Moisés, mas era Josué com aquele povo. E da mesma forma que ele abriu o mar, ele abriu o rio. E aquele povo passou. O Salmo 84, versículo 6 vai falar assim, que ele também transforma deserto em manancial, que aquele que está passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte de águas vivas, e a chuva enche os tanques. O vale de Baca, o vale de Bacá. Aqui está simbolizando o dia mau, o dia de aflição, de angústia, o dia da enfermidade, o dia do desemprego, o dia da humilhação, o dia das desavenças familiares, o dia do abandono, o dia da traição. Que mesmo assim, você passando por esse vale de Baca, por esse deserto, você pode transformá-lo num manancial. Esse mesmo Deus, querido, Deus do impossível, que faz coisa que ninguém explica, que lá em Josué 6:20, quando eles já tinham passado o rio e agora se depararam com as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão largas, querido, que era como se fosse uma rua. Os carros andavam lá em cima, os carros de cavalo. E no meio daquela muralha também estava construída a casa da prostituta Raabe, aquela que ouviu falar do Deus do impossível, foi até os espias e disse: olha, eu quero conhecer esse Deus. E ajudou eles quando eles foram espiar a terra. E esconderam eles. E a promessa foi de que quando aquela muralha fosse destruída, ela e a casa dela seria salva. E qual foi a estratégia? Hoje eu acho que precisaria de quilos e mais quilos de tonelada para derrubar aquela muralha. A estratégia foi: deem 7 voltas ao redor delas em silêncio. E na hora que eu ordenar, gritai e tocai as trombetas feitas com pele de carneiro. E quando isso aconteceu, as muralhas vieram ao som. Aleluia! É o Deus do impossível, é o Deus da promessa. E só a casa de Raabe permaneceu intacta. Meu Deus, que arquiteto, que engenheiro, que matemático poderia fazer uma conta dessa? De destruir um muro inteiro e deixar uma casa intacta. Esse é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos, o nosso Deus. Aleluia, aleluia. E quando lá em Josué 10,
Do 12 ao 13, querido. Deus fez o impossível acontecer, alterando o próprio sistema solar e lunar para ouvir a oração de Josué, um simples servo do Senhor. Que ocasião foi essa? Você está lembrado? Sim, foi quando, no capítulo 10, está relatando uma batalha em que o povo de Israel se envolveu contra os 5 reis para defender os gideonitas, né? Os gideonitas tinham se aliado a Israel, porque eles tinham percebido que quem conduzia e comandava não era um comandante aqui da terra, um estrategista de guerra, mas era algo mais tremendamente poderoso. E eles haviam feito uma aliança, e esses reis vinham atrás dele, e no meio da guerra, como o dia já estava se acabando, Josué fez uma oração pedindo algo muito ousado para Deus. Ele pediu para que o sol parasse no meio do céu, até que a guerra terminasse. Que se mantesse dia, até que o inimigo fosse exterminado. Ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E você sabe, querido, essa passagem é criticada até hoje por alguns teólogos, estudiosos da Bíblia. E eles dizem que o que pode ter acontecido foi um suposto erro no texto bíblico. Até eles duvidam. Eles falam, não tem algum erro ao expressar uma afirmação sem precisão científica. Então, para tais pessoas, o sol parar seria impossível. Foi Deus que criou o sol, a lua, a galáxia, o sistema solar. Ele pode, Ele é Senhor, Ele está no comando, no governo. Aí, cientificamente, eles falam assim, a Terra gira em torno do seu próprio eixo a 1.600 km por hora e em torno do Sol, numa velocidade de 108 mil km por hora. E qualquer paralisação desse sistema causaria não apenas a destruição em massa da Terra, de tudo que há aqui, mas também um colapso universal. Será? Ah, meu Deus. Como então entender, Senhor, essa narrativa do livro de Josué, que até hoje se prova cientificamente que aquele dia foi o dia mais longo da humanidade e não se alterou nada, nenhuma árvore caiu? Para compreendermos, um ponto é importante e necessário. A verdadeira questão não é se o sol parou, mas se Deus existe. Está entendendo? Deus existe, é o Criador de todas as coisas, da lua, do sol, do sistema solar, e tudo está no controle das suas mãos. Ele rege sobre tudo e todos. E se quiser, ele pode parar o planeta, o sistema solar, a galáxia e todo o universo. Ele pode. A terra está na palma das suas mãos. É estrado por seus pés. Ele é soberano e tem poder. Ah, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ele é Senhor de toda a criação.
provando assim que Ele é o Deus de coisas impossíveis. Então, querido, se você crê realmente nesse Deus do impossível, você não deve acreditar em casos sem soluções ou problemas sem resoluções, porque tudo é possível para o Criador de tudo. Impossível é a especialidade de Deus. Ele é especialista no impossível. Mas para Deus agir no impossível da nossa vida, depende só de uma coisa: fé. João 11:14 diz assim: eu não lhes disse que se você crer, verás a glória de Deus? Se você crer, se você acreditar. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse Deus do impossível. Eu não sei qual é o impossível da sua vida hoje, mas eu creio que Ele pode tornar possível, porque para Ele não existe impossível. Então, que nesta manhã você coloque todas as suas impossibilidades, todos os seus impossíveis nas mãos daquele que tudo pode. E eu quero te dizer uma coisa, que todas as nossas impossibilidades, todos os nossos impossíveis, é também uma oportunidade de vivermos um milagre de Deus. Não há nada impossível para Deus. Creia, querido, nessa manhã. Não existe nada impossível para o seu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Bendito seja ele para sempre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?